Trump já está resgatando toda essa questão. E eu tenho conhecimento, nos detalhes, do que aconteceu. Os segredos da ditadura brasileira estão sendo levados direto para a CIA. E a esquerda entrou em pânico total. Vejam agora a reação do propagandista do regime brasileiro. Fuga de um detentor de segredos do Estado que agora está em outro país. Isso é muito, muito maior do que a simples evasão de um réu de 8 de janeiro ou de um deputado federal. Desespero puro. Ele detém segredos de Estado. O Ramagem simplesmente era o diretor da inteligência. Imagine a fuga de um diretor da CIA, a fuga de um diretor do Mossad para um outro país que tem interesse geopolítico, estratégico, espionou o nosso país por... E o medo desse pelego do regime acaba de virar realidade. Está nas mãos do Marco Rubio. O ex-chefe do Serviço de Inteligência brasileiro e atualmente exilado político, Alexandre Ramagem, declara que está trabalhando em cooperação com os Estados Unidos. Ramagem foi chefe da ABIN e possui conhecimento de informações sensíveis. Essas informações estão sendo extremamente úteis, não apenas no caso da atuação dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira, mas também no detalhamento das conexões desse grupo com a ditadura de Maduro, que é um alvo direto dos americanos. Vamos ouvi-lo. Está nas mãos do Marco Rubio, um descendente de cubanos que conhece as questões da América Latina, de ditaduras instaladas na América Latina. Mas Marco Rubio, como senador, fez parte da Comissão de Inteligência americana. Então ele tem completo conhecimento do que acontece na América Latina e na tecnologia, na inteligência norte-americana que se deve fazer. Enxergando essa questão do narcotráfico como um grande prejuízo, uma grande ameaça americana à sociedade americana, à saúde pública americana e, mais ainda, à civilização ocidental desses financiamentos dessas políticas de esquerda. Esse porta-aviões, o Gerald Ford, não é um porta-aviões comum. O americano está testando realmente a sua capacidade no mundo, mas toda a sua marinha, toda a sua aviação, toda a sua tecnologia, toda a sua inteligência está muito à frente. O americano tem 11 porta-aviões Nimitz, que são muito mais avançados que os porta-aviões mundo afora. Se compram os 3 porta-aviões que os chineses possuem, são porta-aviões que têm combustível via diesel, tem que ser abastecido a cada mês ou 15 dias. Os porta-aviões americanos podem ficar rodando 25 anos sem ter que ser reabastecidos, só os Nimitz. Agora, o Gerald Ford não é apenas o que se noticia, não é apenas o maior de todos com maior capacidade bélica. Gerald Ford é uma capacidade de inteligência acima do normal. É daquelas que, se ele se aproxima de uma costa, ele fica sugando toda a inteligência em volta. E ele pode abrigar toda a sorte de aviões da Marinha e das Forças Aéreas norte-americanas. Tem o F-22, que é toda a supremacia aérea no mundo, são os F-22. São os únicos que eles não vendem a ninguém. E tem lá os F-35 que são vendidos aos países da OTAN. Os F-35 são de combate terra-ar, não apenas de supremacia aérea, mas são esses aviões que fazem toda essa busca de inteligência estão sendo colocados aqui, primeiramente na Venezuela. Então, eles estão olhando para isso tudo para pegar realmente Maduro, já fizeram antes em outros países da América Latina, de colocá-lo em prisão perpétua e para trazer deles mais informações, corroborar as informações do que acontece em toda a Latina. Então, a gente tem muito para contribuir nesse aspecto. Toda a seção 301, eu estou debruçada nela, que a primeira parte dela são todas essas violações do Alexandre de Moraes, que eu sei de cabo a rabo desde dentro da administração Bolsonaro, depois da armadilha do golpe, depois de toda essa ação do golpe. Uma outra parte que os americanos estão resgatando é todas as criminalizações que o PT fez toda a sua quebra da representatividade popular com o mensalão e toda a quebra da nossa riqueza com o petrolão. A parte dos serviços de engenharia no exterior era mais complexa do que esses 2 super escândalos. A questão da Odebrecht e das outras empresas de engenharia mundo afora, que gerou prisões mundo afora, todas essas nulidades, porque você levar serviço de engenharia para Cuba e Venezuela, eles não têm saldo mundial e eles não, pelo risco de inadimplência, eles não têm inclusive capacidade de pagamento e quitação. Para não haver bis in idem, o americano segurou, já que está tendo punição no Brasil, nós vamos segurar aqui. Agora, como o senhor Toffoli está anulando tudo, passando isso sim a passar a boiada, o Trump já está resgatando toda essa questão. E eu tenho conhecimento nos detalhes do que aconteceu. Um outro ponto é que, se o Alexandre de Moraes quiser trazer algum pedido para a minha extradição, ele vai ter que remeter para a análise de um juiz federal americano toda a ação do golpe que me envolve e o presidente Bolsonaro. Então, eu peço, traga para a análise dos norte-americanos essa ação do golpe. E nós vamos ver
uma resposta enfática dos norte-americanos do que é uma juristocracia, uma ditadura, uma arbitrariedade que assola o Brasil agora. Ramagem se tornou uma peça valiosíssima para os Estados Unidos. E não é a primeira vez que os americanos concedem asilo a ex-chefes de serviços de inteligência. Vários ex-KGB já trabalharam em cooperação com os Estados Unidos. Agora, chegou a vez do Serviço de Inteligência da Ditadura Brasileira, a ABIN. Isso já tem tirado o sono de muito policial federal que age nas sombras. Com esse exílio nos Estados Unidos, a família de Ramagem evita passar pelo que a família de Anderson Torres está enfrentando. Essa é a situação que a família Torres tem passado durante esses quase 3 anos. Vizinhos que param com o carro na porta deles, com esse tipo de adesivo, para implicar, humilhar a família Torres. Tá aí, ó. Esses são os vizinhos aí, que temos aqui no Vila de Montane. Para na porta da casa da família Torres e coloca esse carro aí com esse adesivo sem anistia. Um verdadeiro absurdo, uma completa falta de humanidade. É assim que os esquerdistas são. Por isso não há como ter diálogo com eles. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até mais tarde.